Olá, aqui quem fala é Luan Gomina, Tata Painquice, da Inzó Caçuté, mais conhecido por Comunidade Caxuté, uma comunidade terreira do campo Banto Indígena, aqui no Baixo Sul da Bahia, na costa do Dendê. Estamos em momento de pandemia e gostaria de trazer poucas palavras para contribuir com este documentário, bem como para com o mundo nesse momento, né? Primeiro quero pedir bênção aos meus ancestrais, às forças da natureza, porque sem ela a gente não consegue nada nesse mundo. Estamos aqui em isolamento social na comunidade Caxuté. É um momento que não tem sido fácil para mim, enquanto Tata Dengue da Inzó, bem como eu estou presidente, né, da Associação Representativa da Comunidade Caxuté, e temos a responsabilidade aqui de cuidar da saúde da Mameto Cafurengá, da minha saúde, da saúde das pessoas que moram aqui dentro da comunidade Caxuté, bem como também para com nossos fiéis e membros da Inzó Caxuté. Tomei a medida de fechar as portas do núcleo territorial do Museu da Costa do Dendê, que é aqui na comunidade Caxuté. As atividades internas aqui do Museu da Costa do Dendê estão nesse momento em momento de pausa. A gente preferiu não estar recebendo turistas, fluxos de pessoas dentro da comunidade, para não haver nenhum tipo de contaminação, E aqui a gente não está com caso de coronavírus dentro da nossa comunidade, e a gente também está se resguardando nesse sentido para que o nosso povo não seja contaminado. Então, o isolamento social, nós somos favoráveis a esse posicionamento que tem sido de ordem mundial. A OMS é a instituição que tem elaborado, pensado nessas questões de saúde e de prevenção. Então, a gente, mais que seguir o posicionamento do governo brasileiro, a gente está seguindo as recomendações da OMS, bem como as recomendações da nossa ancestralidade, das nossas divindades. Nesse momento, a gente só está tendo atividades internas dos membros que moram aqui dentro da comunidade Caxuté, ou extrema necessidade de alguém que precise vir à comunidade Caxuté. A gente está fazendo o máximo possível para que os fiéis não estejam vindo para o terreiro de Candomblé. Não que a gente esteja com coronavírus, mas para que a gente possa ter a consciência de que o momento é de ficar em casa com a família, é de ficar em casa com os seus, e é um momento de autorreflexão dos seres humanos. Estamos em um momento que a gente precisa refletir quem somos, o que estamos fazendo aqui dentro desse planeta Terra. Para que viemos à Terra, E para que nós trazemos pessoas à Terra? Então, a primeira palavra que eu quero dizer a você, independente de ser religioso ou não, tem um comunicado essencial. Sem água, sem chuva, sem vento, sem as forças da natureza a gente não vive. Sem água a gente não vive, a gente não sobrevive. Então falar dos elementos da natureza é ultrapassar as barreiras das religiões que pregam a cura, ou que pregam o exorcismo, ou que estão aí demonizando as religiões de matriz africana. Então nós de matriz africana acreditamos nos elementos da natureza. Na terra, no fogo, no ar, no vento, na chuva, que são nossas divindades, nossos Inquice. Invula é a chuva, é uma ancestralidade nossa, é uma força, é uma divindade do Candomblé de Angola. E assim, no aprendizado com a natureza, a gente precisa se reinventar, a gente precisa rever os nossos conceitos. E nesse momento, requer a necessidade de que nós, seres humanos, sejamos protetores nossos e que tenhamos responsabilidade para com a Mameto Tuquilo, a Mãe Natureza, a Pachamama,
a natureza precisa de todos os cuidados nossos, porque nesse momento de pandemia, inclusive, a gente precisa plantar. É preciso a gente incentivar posturas agroecológicas, plantar nossos quintais agroecológicos, reforçar a relação humano-natureza, perceber que a natureza e a pessoa humana não estão desassociados, somos natureza. Então, se a gente é natureza, a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente toma, por exemplo, uma medicação que é recomendada para a gente, né? Para fortalecer o nosso corpo. Então, a gente tem que saber que medicação vai estar nos favorecendo. A gente tem que saber que medicação a gente vai usar, porque essa medicação ela pode nos prejudicar. Então, mesmo exemplo, a gente tem que cuidar da natureza, porque ela é o nosso lugar de resistência, é o nosso lugar de força ancestral e vital. Então, precisamos cuidar da mãe natureza para que ela nos dê elementos capazes de nos salvaguardar a nossa vida e a nossa memória. A nossa vida e a nossa memória, apesar que eu trabalho com a questão da memória, se vê necessário que a gente se volte para reverenciar a natureza, que somente a natureza agora, nesse momento, é capaz de guardar nossa memória enquanto seres humanos. Se faz necessário que a humanidade se volte principalmente para as comunidades tradicionais. Comunidades essas no Brasil que vivem historicamente um processo de exclusão por esse sistema, por esse modus operandi que vivemos. A gente precisa de uma mudança no mundo. E a mudança no mundo, não acredito que a gente precise morrer para que haja essa mudança. É preciso que haja novo sistema, como as pessoas falam. Mas é preciso a gente perceber os sistemas que já existem no mundo. É exemplo do bem viver, do Sumak Kal Sai, do Tecoporã, do Mutum, né? Que são sistemas de pensar o mundo de uma forma ecológica, de uma forma da preservação da humanidade. As comunidades tradicionais, campesinas, fundo e feixes de pastos, quilombolas, ciganos, comunidades de terreiros, né? Os povos subalternizados estão vivendo um momento de pandemia histórica. É preciso a gente perceber que a pandemia não surge agora somente com o coronavírus. Os estados de calamidade que os governos estão decretando já era para ter decretado há muito tempo. A exemplo do processo, quando se instaurou o processo de escravização dos povos africanos, dos povos indígenas aqui nas Américas. Então, a pandemia que a gente vive é uma pandemia histórica e é preciso que a gente tenha memória, é preciso que a gente raciocine, que a gente estude para conhecer a memória. Não é somente o coronavírus que matou o nosso povo ou que pode matar o nosso povo, não. Historicamente, a África, o continente africano, foi saqueado. Muitos morreram. Vidas foram ceifadas. Utilizo desses argumentos porque sou sacerdote de candomblé e a minha consciência, ela tem que prevalecer. A história não pode ser esquecida. A gente vivenciou momentos que o cristianismo matou as pessoas, matou os seres humanos, inclusive, né? As caças às bruxas, a Santa Inquisição, que perseguiu mulheres, curandeiros, pretos, indígenas. Processo de cristianização no Brasil, a catequização dos nossos povos indígenas. E que ainda se repete, por exemplo, com grupos neopentecostais que querem converter os povos indígenas isolados ao cristianismo. Então a gente precisa repensar em que mundo vivemos. Que Cristo é esse, que Deus é esse, que está oprimindo as pessoas? E que eu acredito muito mais. Que pessoas são essas que estão utilizando personagens, mitos, divindades, seres de luzes ou das trevas para praticar o mal, para roubar, para matar? Sempre vejo na Bíblia que as pessoas que roubam
serão condenadas. E a gente vê representantes do governo federal, né, dos governos estaduais ou municipais, praticando roubos, né, e se utilizando da religiosidade cristã. Né? Então a gente pede ao mundo que reflita sobre os atos que estamos vivendo. A gente, mais uma vez, enquanto comunidade Caxuté, enquanto Museu da Costa Dendê, a gente traz o argumento de que a pandemia não é somente nesse momento de coronavírus. A gente viveu muitos outros momentos. Meus ancestrais viveram muitos outros momentos. Historicamente, a África e a América vivenciou isso, a escravização dos seus povos. Desde lá, historicamente, a gente vive em um estado de emergência. De uma emergência que sempre foi preciso que a humanidade tenha consciência da crueldade que ela faz. Então, nós, enquanto religiosos, de diferentes partes do mundo, a gente não pode aceitar, né, tanta contaminação do coronavírus, quanto a manifestação do capitalismo, quanto a manifestação desse sistema, esse modus operandi, que exclui povos, que dizima povos, que matam pessoas, que matam seres vivos e seres da natureza. A natureza é a representação de força que nós temos. O homem, a mulher, a criança, o idoso é natureza. É preciso a gente revisitar, plantar nossos quintais, como o caboclo pena branca nos cobra cotidianamente na comunidade Caxuté. Então, meus irmãos e irmãs de várias partes do mundo, é preciso a gente se descolonizar também. É preciso a gente pensar em um mundo com capacidade de acolher um Ubuntu, bem viver, o Sumacalçai, o Tecoporã. É preciso a gente se reinventar com a nossa ancestralidade, a gente se conectar com o que realmente é verdadeiro, que é o nosso coração de paz e de amor e de solidariedade. É preciso que eu, Tata Langomina, repense sobre os meus atos aqui na Terra. A gente não pode morrer de coronavírus, mas a gente também não pode morrer de escravização, a gente não pode morrer de exploração, a gente não pode morrer com esse sistema que tem nos matado, que é o capitalismo. Então, a gente precisa urgentemente fazer uma união pelo planeta Terra, pela preservação da Terra, que somente a Terra, o planeta Terra, é capaz de guardar a nossa memória. Forte abraço.